Boa noite. Eu todas as semanas tenho imenso orgulho nos convidados que trago aqui a este programa. Esta semana tenho um orgulho especial. É o professor Sequeira Costa, pianista, pedagogo. Eu não sei como é que é de dizer. É uma pessoa que nasceu em Moçambique, vive nos Estados Unidos, nasceu em Angola. Ainda bem que me corrigiu. Viveu em Moçambique a partir dos 3 anos. Exatamente. Estava aqui eu a fazer um discurso tão bem composto e afinal já estava cheia de erros. Não, por amor de Deus. Era só um erro. Mas é verdade, tenho Velocidade. imenso orgulho em tê-lo aqui hoje. Obrigado. E tive o prazer de assistir a um concerto seu em Coimbra, na semana passada. E tocou Rachmaninoff e depois uma pessoa ouve o concerto número 2 de Rachmaninoff e fica mais ou menos perturbada, cai para o lado de tristeza, de alegria, disso tudo. O pianista também sente isso. Evidentemente que sinto. Contudo, uma execução em público é o resultado de muito trabalho, muito estudo. Naquele momento, eu, sobretudo quando toco com a orquestra, tenho uma preocupação no sentido de que não houve ensaios suficientes. Nunca há suficiente. Nunca. E cada vez menos, porque como tudo está planeado de antemão e as salas são custosas, há muito envolvimento de dinheiros, etc. Portanto, os ensaios são muito onerosos. E é preciso... Eu antigamente, quer dizer, quando eu era muito mais novo, tinha ensaios, 7 e 8 ensaios com a orquestra. E era uma maravilha porque fazíamos um estudo com os diferentes naipes, havia tempo para tudo, etc. Hoje em dia, por exemplo, em Londres, quando toco com a orquestra, são 20 minutos antes de ir para o palco. Isso é quase boa tarde, como está? Nem isso, porque eu não, às vezes até recuso, porque para quê tocar Não vale a 20? pena. Não vale a pena, mas como eles dizem que a orquestra já conhece o concerto, e eu, com 70 anos de trabalho, eu não conheço ainda o concerto, tenho tanto que trabalhar sempre, até ao fim da vida. Quer dizer, toco, tenho muita experiência, mas nunca se deve fazer uma afirmação dessas. A orquestra já conhece a obra. Ninguém conhece a obra. E de qualquer modo não conhecem o pianista. Mas não, O suficiente, não há? Não há aquele entendimento necessário para haver uma coesão máxima na interpretação. Mas, enfim, gosto muito de tocar, sobretudo a solo. É? Pois eu fui ouvi-lo precisamente aliás, com a Orquestra Sinfónica do Porto e pareceu-me até que se entenderam bem. Sim, foi a orquestra boa, com certeza, o maestro muito atento, etc. Mas continuo a dizer que era necessário haver muito mais ensaios e tal. Mas o tempo não permite isso. As pessoas estão sempre com uma pressa extraordinária e é difícil. Eu reparei, agora que disse que gosta de tocar a solo, portanto, é evidente também por isso, não? Porque pode controlar... Porque sou senhor de mim próprio, eu posso, para preparar um recital a solo, eu estudo as horas que entendo estudar, durante meses, anos, se for necessário. E venho tocar e, portanto, não dependo de mais de ninguém, não é? Toco conforme eu premeditei a interpretação. E sinto-me à vontade nesse capítulo. Eu lamento não ter ido ouvi-lo na Gulbenkian, onde tocou sonatas de Beethoven. Está a gravar a integral das 32 sonatas para piano de Beethoven. Exato. E queria saber porque é que é importante para um pianista tocar, gravar as sonatas, a integral das sonatas. A certa altura da vida começa-se a pensar, eu quero deixar uma coisa feita. Justamente, é um monumento excepcional, esta obra que Beethoven escreveu desde tenra idade, desde os 16 anos. As primeiras sonatas foram dedicadas ao mestre dele, Haydn, e chamada a primeira maneira, a segunda maneira, e as finais são muito... As últimas sonatas são filosóficas, transcendem as possibilidades humanas, são visionários.
visionárias sonatas, de maneira que é uma maravilha este encaminhamento desde tenra idade até ao fim da vida de Beethoven. E eu sinto-me que acompanhei tudo isso desde criança até hoje em dia. E é de facto uma obra excepcional, porque é muito diversificada, tem momentos de grande alegria, de profunda tristeza, de tragédia, de dramatismo, de esperança, tem tudo. Aquilo é excepcional tocar as sonatas de Beethoven. É excepcional, para o próprio pianista. Sim, é uma vivência única. Depois de estar completamente integrado nessa interpretação, é muito difícil enfrentar a realidade da vida. Completamente. Explique lá isso, o que é que isso quer dizer? Porque é tão bonito isso que disse. A vida está concebida contra a própria natureza do ser humano, pela sociedade humana. Complicaram a vida de tal maneira que a pessoa sente-se extremamente infeliz, no fundo. Por isso tem deslizes, tem vícios, etc., para tapar a infelicidade de cada um. Eu também tenho, e através da vida também tive deslizes, com certeza, como todos nós, mas devido ao facto de, por exemplo, estamos a falar das sonatas de Beethoven, dessa obra monumental, eu ter abraçado inteiramente o espírito de Beethoven dentro da minha perspectiva, devido a esse facto, eu comunguei com essa filosofia excepcional que transcende o planeta Terra e o cosmos, de maneira que sinto-me para além da vida humana já. E, portanto, quando não posso estudar 24 horas por dia, porque tenho que dormir um bocadinho, senão cai para o lado, de maneira que quando enfrento a realidade, as burocracias, as viagens, a estadia nos aeroportos intermináveis, etc., as seguranças, etc., hoje em dia cada vez mais, etc., tudo isso acho absolutamente inútil, acho isso uma coisa impossível. E fica impaciente em relação ao dia-a-dia, esses obstáculos, digamos? Fico triste, acho, para que tanta burocracia, para que tanta coisa destas? Não é natural tudo isto, de maneira que o que é natural para mim é o abraçar e o envolvimento da música, é por isso que nesses momentos eu sou extremamente feliz. E otimista até. Otimista. Há uma frase sua que eu li sobre o Bach, que o Bach é o sol de todos os compositores. Todos os compositores, mas que só o toca na intimidade, quer dizer, não é para tocar em público. Não, é extremamente complexo, é muito difícil, bom, tudo é difícil. Até uma frase com poucas notas parece simples, mas não, é extremamente difícil. Mas Bach foi um gênio único e que a sua mensagem artística guiou os outros compositores todos. Até hoje em dia, os compositores, quando não sabem, entre aspas, não sabem o que hão de fazer com uma composição, enveredam pela fuga. A fuga de Bach é o suprassumo da inteligência, da filosofia, tudo. E eles concebem esse caminho com muita atenção e eu acho extraordinário e vejo a influência de Bach através dos séculos. Portanto, foi por isso que eu disse que é o Sol dos outros planetas que circulam à volta dele. Mas há então alguns que são uns planetas maiores do que outros sim, e mais iluminados do que outros, pois ficam mais perto do Sol. Sim, com certeza. E para o professor Sequeira Costa, quais são? Já falou de Beethoven. Pois, Beethoven é um deles. Chopin, porque eu sou pianista, ele escreveu quase exclusivamente para o piano. Gosto imenso
dos chamados impressionistas franceses, Debussy, Ravel. Também gosta da pintura dos impressionistas franceses? Sim, com certeza. Gosto imenso de Liszt, que foi o meu bisavô espiritual, porque Liszt foi o mestre de Viana da Mota, com quem eu estudei. E dos modernos, gosto de certas obras que eu toco também, de Prokofiev, algumas de Shostakovich, e pronto. E acaba aí? Interesso-me por obras como Messiaen, muito. Acho extraordinário as cores que ele consegue incutir nas composições, mas mais do que isso não há tempo. Uma vida humana não chega para abraçar tudo, desde o barroco até hoje em dia. O repertório pianístico é enorme, de maneira que pelo menos 2 vidas seguidas. Era preciso 2 vidas. É. Isso é a mesma maneira de dizer outra frase que eu li sua, que é: uma vida humana não é suficiente para chegar a metade de tudo o que existe. Pois, justamente. É o mesmo conceito. Exato. Como é que... Agora disse que o Messiaen tem cores. Há cores na música? Então não há. Porque hoje é um tema que se estuda, não é? A questão da sinestesia e das cores, da mistura dos vários sentidos. Pois. O professor Sequeira Costa sente cores na música? Com certeza, pois. É por isso que eu tenho uma atração enorme pela pintura, mas quando vou ao museu apreciar os quadros, eu não quero ver, como geralmente um turista vê, 50 quadros seguidos, 1 ou 2 quadros o máximo, que é para me integrar realmente. Fico a olhar. E a esse propósito, há um quadro célebre em Kansas City, onde eu vivo, num museu extraordinário que é o Nelson Gallery of Art, que é o Boulevard des Capucines, de Monet. Eu fui para lá admirar esse quadro excepcional e fiquei inerte observando aquilo. Mas fiquei para aí uns 20 minutos mínimo. E então houve um guarda que veio à volta, andava à volta. Inquieto. E a certa altura perguntou-me: porquê que está aqui há muito tempo? E eu olhei para ele e disse assim: olha, com certeza que não é para roubar o quadro, que eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas era para justamente estudar as cores que dali e os espaços, as dimensões, sabe? Muito importante, as linhas arquitetónicas, os corredores, digamos, é tudo muito importante. As cores obtêm-se ao piano com uma técnica de pedal muito boa e com uma técnica de pulso e de dedos, etc. Há muitas cores. Quando o compositor escreve em menor, a cor pode ser dramática ou pode ser intensa, pessimista, e depois quando é em maior há muita alegria, qualquer coisa. Mas associa-lhe mesmo uma cor? Associo sempre. Por exemplo, a alegria associa uma cor? Sim. Qual é a cor? Bom, por exemplo... Não é um concurso de perguntas de algebra. Não, por exemplo, Dó maior é uma cor cheia de vida, cheia de alegria. Sol, como Bach, Sol maior é o máximo de brilho. Mas, por exemplo, Mi bemol menor é uma cor trágica, dramática. E por isso é preciso uma técnica especial. Não se pode tocar as composições em maior ou em menor da mesma forma. Tem que ter um conceito completamente diferente e premeditado, e isso tudo estuda-se anteriormente à execução. A inspiração, a chamada inspiração, não existe. Não? A inspiração não existe. A inspiração é o resultado de um trabalho afincado, premeditado. Aquilo a que se chama inspiração. Mas há talento. Talento há, felizmente, que é raro. Porque os pianistas... Felizmente. Felizmente, sim. Digo felizmente porque hoje em dia há milhares de pianistas.
Então os asiáticos estudam 25 horas por dia, não serve para nada. Porque não têm o talento necessário como têm os europeus. Mas isso é normalíssimo, porque a nossa cultura, Beethoven, Bach, Chopin, tudo, era no centro da Europa. A civilização, esse grande impulso cultural, subsistiu no centro da Europa. O Japão, China, isso é muito longe, outro tipo de cultura. Completamente diferente. E embora os impressionistas tivessem obtido ideias excepcionais também do Oriente e tudo também foram lá buscar muita coisa. Buscaram, com certeza. Mas os orientais não podem de maneira nenhuma absorver a nossa cultura imediatamente. Eles são muito recentes, eles estão a estudar, a tocar obras destes grandes compositores que citámos muito recentemente, ao passo que estes compositores já existem há séculos, de maneira que é preciso tempo para tudo. Eu costumo dizer aos meus alunos que têm a mania de entrar todos no mundo inteiro, porque eu também faço masterclasses. E tenho o Aliás, hábito, está a fazer em Lisboa em neste Lisboa, momento. exato. Eles têm o hábito de chegar com obras fundamentais, muito difíceis e tal, e esperam resultados imediatos. Eu costumo dizer, sei lá, você se plantar ali uma árvore, uma semente, você acha que para a semana já tem a árvore feita e tudo? Demora anos a crescer, é como uma interpretação, um trabalho. Por muito que haja tecnologia, A tecnologia não adianta não adianta nisso? nada, temos que trabalhar intensamente, temos que amadurecer a obra intensamente. Não toca da mesma maneira que tocava há 40 anos? Não, felizmente. Gosto muito de que me tivesse feito essa pergunta. Eu tenho uma admiração, por exemplo, enorme por um amigo que eu conheci muito bem, o famosíssimo pianista, Arturo Benedetti Michelangeli, que aos 20 e poucos anos tocava, por exemplo, o concerto de Ravel em Sol de uma maneira deslumbrante. E aos 70 anos tocou esse concerto, por exemplo. Ele tocou muitas vezes esse concerto, mas em Londres, por exemplo, com um famosíssimo chefe de orquestra, exatamente da mesma maneira, como se fosse quase papel químico, sabe? Igual. Sim. Ora, passaram-se pelo menos 40 anos e uma pessoa evolui, ou para bem ou para mal, mas evolui, não pode ser igual. A pessoa tem que estar sempre O professor a ter... falou com ele sobre isso? Não, Não? porque ele dizia para aí 10 palavras por ano. Talvez. 10 palavras por ano, Era uma Michelangelo. pessoa muito reservada, muito. No entanto, eu tinha ideia que se tinham conhecido, mesmo Conhecemos. pessoalmente. Ah, sim. Eu trouxe-o a Portugal. Ele veio cá dar concertos, esteve no júri do concurso Viana da Mota em 66 e tudo. Conhecemos, mas através das interpretações por exemplo, dos finalistas, dos candidatos, e depois, uma vez por outra, perguntámos sobre tempis, andamentos. Sim. Andamentos mais velozes ou menos velozes de interpretações musicais, mas mais nada. Havia uma espécie de fluido profissional entre ambos, não é? Ele e eu. E não precisavam de palavras? Não muito, porque note-se que ele estudou com um discípulo de Casella, que era um famosíssimo mestre em Itália, e que, por sua vez, também estudou com o mestre Viana da Mota. Mas é que havia uma ligação muito grande. E houve um grande mestre também na Rússia, Neuhaus, que foi o mestre de Richter e de Gilels. Ele conhecia muitíssimo bem Viana da Mota e tinha um grande interesse, pelo menos demonstrou isso, em estar comigo, porque adorava falar francês, embora sendo russo, porque, como sabe, antigamente era chique falar-se francês eu ainda sou desse Rússia, tempo, mas não na Rússia, mas em Portugal. Sim, na Rússia claro. não. Mas de maneira que esse senhor grande professor Neuhaus conhecia-me porque o mestre dele foi colega de Viana da Mota quando estudaram com Liszt.
Mas é que há uma coesão muito grande entre estes. O ensino e a maneira de tocar era, não direi idêntica, porque cada um de nós tem uma personalidade, mas havia uma ligação muito íntima nesse aspecto. E é extraordinário porque fala desses nomes que para mim são assim absolutamente inatingíveis, são Gilels, não é? Ainda agora falou do Gilels, o Richter, e o professor conheceu-os todos. Muitíssimo bem, sim. Eles diziam mais do que 10 palavras por ano. Sim. Sim, o Richter falava não muito, mas... O Gilels era também bastante reservado, sobretudo quando estava na Rússia. Mas quando depois ia para a França ou para outros países, aí já estava mais aberto. E depois, ao longo da sua vida, eu comecei por me enganar e dizer que tinha nascido em Moçambique, mas nasceu em Angola. Há bocado disse que tinha 70 anos, que tocava há 70 anos, porque de facto começou a tocar em pequenino, aos 4 anos. E aprendeu, e aos 5 anos já estava a dar a primeira, já estava a fazer o mesmo. Fiz umas audições, a primeira grande récita que fiz tinha 7 anos, não estou em 7, exato, mas foi porque a companhia de teatro Maria Matos, a famosíssima atriz, com a Maria Matos, propriamente dita, foi a Lourenço Marques, e no palco eu colaborei na festa de homenagem a Maria Matos e dei um recital. Lembra-se o que é que tocou? Toquei entre várias, umas peças de Kullak, era um compositor que escrevia para crianças, uma sonatina de Beethoven, e toquei a célebre marcha turca de Mozart. Isso era quase obrigatório. Aprender piano tinha que se aprender a marcha turca, não? Sim, tinha. E o Para Elisa também, não? Sim, mas não era como se costuma tocar hoje em dia, tinha que ser muito seriamente tocado aquilo. Mas com quem é que aprendeu em Moçambique? Aprendi com uma discípula de Viana da Mota. E depois veio para cá, para Lisboa. E a mestra aceitou-me. Diretamente para Viana da Mota. Sim, não imediatamente. Ele ouviu-me, gostou muito, mas disse que agora tinha que começar a estudar com a filha dele, Dona Inês Barahona Fernandes, Viana da Mota, Barahona Fernandes. Eu comecei a estudar com ela. Aos 8 anos? Aos 8 anos e meio. E depois, passado 2 meses, quando fui tocar outra vez para a mestre Viana da Mota, ele disse, pronto, agora deixas a Inês e passas a estudar só comigo. Quantas horas é que isso representava? Eu estudava naquela altura, como criança, eu estudava 4 horas por dia. Já era muito. E com ele? Com ele, duas lições por semana, incluindo o verão. De maneira que nunca interrompi os estudos. Ele estava, de vez em quando estava na Caparica ou em Colares, onde ele tinha uma casa. De maneira que eu ia sempre durante o verão. E uma vez, lembro muito bem, quando cheguei a Colares, ele estava muito triste, quase a chorar e tudo aquilo, porque havia aqueles fantásticos bombardeamentos aéreos na Alemanha. Ele que era mais alemão quase, porque esteve 30 e tal anos na Alemanha, ele estava muito triste porque a casa do museu de Goethe tinha sido destruído por um bombardeamento. Ele teve esse conhecimento e estava muito triste, porque ele recitava Goethe de cor na língua original. Fantástico. Era um também homem, ter conhecido um homem assim. Era um homem excepcional, era, de facto. Eu espero que esteja a escrever as memórias. Eu li num sítio qualquer que estava a ler as memórias e eu pensei, bom, se este homem não é... Não... Ai, estou a dizer estas coisas assim, parece... Faz muito bem. Se não escreve as memórias, perde-se tanta coisa da história da música. De vez em quando, não é? sobretudo nos aviões, quando tenho assim umas ideias, escrevo imediatamente aquilo que me lembro, não é? E está tudo guardado e tal. A pouco e pouco vou fazendo. Eu espero que um dia possa publicar o livro. Mas isto quer dizer, veio para Lisboa, deixou os seus pais. Deixei os meus pais, sim. E como é que um menino de 8 anos vem e fica assim um bocado... Fui entregue à minha avó. Desenraizado, não? Minha avó, muito, completamente. Isso marcou-me muito. São coisas que hoje em dia já não se fazem. Não. Mas olha, só tenho que agradecer aos meus pais o sacrifício enorme que fizeram, porque eu fui o filho único do meu pai e foi muito doloroso para ele,
porque ele gostava imenso de mim, como é natural, enfim, revelou gostar imenso de mim, e esta decisão por parte dele de enviar o seu filho para Portugal e estar 8 anos sem me ver, por causa da guerra e Pois, tudo, ainda por cima a guerra meteu-se pelo meio. foi notável. Veio como? De barco? De barco. Quanto tempo é que demorou? Vim de barco, Sozinho? num barco É assustador, belíssimo, sabe, imaginar isso. chamado João Belo. Eu chamava-lhe de João Velho. Era a fragata João Belo, João Belo. precisamente. Não faz ideia. Eu, por vezes, estava na amorada do navio e parecia-me que o navio ia para trás. Porque não andava. Era uma coisa excepcional. Demorei 1 mês e quase 40 dias. Ai, que horror! Porque foi por Durban, por Cape Town, depois por Moçambique, por Lubito, Benguela, Luanda. Em Luanda parei, toquei em Luanda, para a rádio local. E depois foi a São Tomé, terra natal de Viana da Mota. Mais tarde eu voltei a São Tomé. E depois já lhe explico. E, entretanto, o barco depois fez um esticão enorme, que demorou quase 2 semanas, até à Madeira. E lá na Madeira fiquei impressionadíssimo, porque havia aqueles meninos locais que iam ao topo do navio. E o público divertia-se a tirar moedas para eles irem buscar. Eu achava isso degradante. Já naquela idade achava aquilo horroroso. Mas, enfim, era o que havia. E depois cheguei a Lisboa, cá estou eu com uma malinha. Numa manhã de nevoeiro, foi no dia 3 ou 4 de fevereiro de 1939. E então... Que ano! Que horror! Exatamente. Muito frio. Quem vinha da África achava isto muito frio. E lá estava a minha avó esperando-me. E fui para a Costa do Castelo, onde foi aí que cresceu? Aí que cresci, assim, uma vista deslumbrante sobre Lisboa, um apartamentozinho pequenino, uma coisa excepcional. Com saudades da África? A África, sim, dos meus pais. Mas eu não recebia notícias quase nenhumas dos pais porque as cartas eram censuradas pelos submarinos alemães e pelos aliados também, de maneira que às vezes recebia uma carta com 4, 5 meses de atraso. Enfim. Estranho, não é? Hoje em dia pensar nisso, pensar que é impossível ter acontecido há tão pouco tempo. O que é engraçado é pensar assim e depois ver que posso tocar em Tóquio um dia, uma quinta-feira, e em Oslo na sexta-feira. Exatamente. Isso é uma coisa brada aos céus. Exatamente. Depois disso tudo. Depois, em Lisboa, fez o conservatório. Fiz o conservatório todo, sim, senhor. Fez o conservatório e acabou... No conservatório, como aluno interno no curso superior, era obrigatório ter um professor lá como aluno interno. Eu fiz todos os estudos com o mestre Viana da Mota. Mas o professor que me guiou no conservatório foi indicado por mestre Viana da Mota, que foi um discípulo dele também, o professor Campos Coelho. Então ele era excepcional porque eu chegava com as partituras todas e ele perguntava o que é que tem para me tocar. E eu dizia o que quiser, eu tinha um repertório já enorme e ele disse, então toca o que quiser. Eu tocava, ele punha-me 20 valores e eu ia-me embora. Não tocava nem numa palavra porque eu estava entregue a mestre Viana da Mota. E fez o conservatório que terminou com 20 valores? Naquela altura foi com 19. As notas que me davam eram 20 valores, mas o exame final foi com 19 valores. Aí eu tenho uma coisa para, se me permite dizer, muito importante. É que Viana da Mota fez as 32 sonatas de Beethoven no conservatório, a audição integral. E o produto do dinheiro, que foi muito grande naquela altura, instituiu um prémio chamado Prémio Beethoven, a ser concedido por concurso entre alunos que tivessem classificação de 20 valores. O diretor daquela altura, o Sr. Ivo Cruz, ele fez com que os alunos, entre eles eu, deve ter havido um ou outro mais, só tivessem o máximo de 19 valores, só para não fazerem esse concurso. Esse ambiente assim de maldadezinhas é habitual?
Nós É pensamos, habitual, mas não é só no nosso país, sabe? É no mundo porque inteiro. nós pensamos, bom, mas os artistas não fazem essas coisas, são pessoas. Hã? Há artistas e há artistas. Então esse prémio nunca chegou a ser atribuído. Não. E ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Coisa E eu não extraordinária. tenho tempo para indagar Pois, sobre tem mais que fazer, mas alguém poderia pensar no assunto, e não? instituiu o grande concurso internacional Viana da Mota, pronto. Pronto, no fundo compensou. É, Isto saltei por cima. saltou por cima. Mas é triste, sabe? É. Porque havia... Mas é costume isso, haver essas coisas assim, essas tricas, essas maldadezinhas, essas isso mesquinhez. há. Mas a este ponto é um bocadinho notório, demasiadamente... E o que é que acontece a um menino que tem 15 anos, porque acabou o conservatório com 15 anos, Exato. e lhe acontece essa injustiça? Fica danado. Fico triste. Vai-se amontoando pela vida fora a tristeza toda e, por outro lado, há aquela vontade de querer só integrar-me cada vez mais na música, porque é a única alegria que realmente compensa, que tenho. Tem que se balançar a vida o melhor possível. Deixou Portugal muito Deixei cedo. em 76. Sim. Em 74 estive aqui, esperançado. Com a Revolução. Fiquei muito feliz, com muitos aspectos. Mas depois fui chamado ao conservatório, porque eu tinha um pequenino curso que me deu a então doutora Madalena Perdigão. Deu-me um curso especial no conservatório em 73. E em 74, quando veio a Revolução, chamaram-me. E então disseram-me palavras textuais: a música é outra. Aí eu disse: ah, é? Então eu vou-me embora. Eu só conheço uma música, música é outra. Não compreendo essa frase. Eu vou embora. Estive 2 anos à espera que realmente houvesse uma atitude mais condigna em face daquilo que eu fiz como pianista E como professor. como professor para o país, o prestígio que trouxe ao Porque país. eu dei aqui um salto enorme entre os seus 15 anos Sim, e a sua saída. Sim. Entretanto, há essas coisas todas que fez, não Pois é? o prémio, Incluindo o Prémio Viana da Mota. Prémio Viana da Mota, vários prémios aqui em Portugal, Prémio Moreira de Sá, no Criou- Porto. E Criou uma série de festivais também. Exatamente. E como é que vai parar, entretanto, em pleno regime, que imagino que não gostava muito destas ideias, vai a Moscovo, é jurado do Prémio de Tchaikovsky, o primeiro prémio... Primeiro concurso internacional de Tchaikovsky, em 1958. É porque eu, quando ganhei o prémio do grande concurso de Paris, eu ganhei o prémio de Cidade de Paris, em Paris, em 51. Guilels ia muitas vezes a Paris dar concertos e ele ouviu-me tocar uma vez e perguntou-me se eu gostava de ir à então União Soviética. Eu disse: eu gosto imenso de tocar em toda a parte, tenho muito respeito pelos grandes mestres que lá há e muitos pianistas excepcionais. Então ele disse: deixe estar que eu hei de estar em contato consigo. E passado relativamente pouco tempo recebi um telegrama de Shostakovich, Dmitri Shostakovich, para me convidar como membro de júri do concurso. Era muito novinho. Eu tinha 26 anos e quem ganhou o primeiro prémio foi o Van Cliburn, candidato, que tinha 23. Eram da mesma idade. Eu era o mais novo Era o mais do novinho. júri. Mas o júri, é preciso dizer quem é que era desse júri. O júri era o Shostakovich, o Kabalevsky, o Khachaturian, o Richter, o Emil Guilels, enfim, uma quantidade, o Zac, o professor Zac, o Lev Oborin, a Nadia Boulanger. Estranho estar no meio dessas pessoas todas. Para si era estranho. Era admirável. Eu só me entendia com pessoas mais velhas do que eu. A maior parte deles tinham pelo menos 15, 20 anos mais. É por isso que já não existem. Pois. Ainda cá estou um bocadinho, mas não existe. Eu tenho saudades enormes Deve desse ter ambiente. imensas saudades. Desse ambiente excepcional, de facto.
muito interessante. O Prémio Viana da Mota também teve alguns quiproquós, não teve? Tem sido uma barca difícil começou em 56 a tratar do assunto, até fez o hoje. primeiro em 57. Fiz em 57, na semana da gripe asiática, do Gagarin. Do Gagarin a passear no espaço. E também pelo facto dos três primeiros prémios terem sido candidatos de leste, soviéticos e polaco. 2 soviéticos e um polaco. Escândalo, isso em Lisboa. Foi muito difícil. A seguir, depois proibiram-me de fazer o concurso logo a seguir. Tive uma carta da presidência do Conselho de Ministros proibindo o concurso. E eu... Não queriam cá. Não queriam. Mas eu sou muito... Quando tenho uma ideia, vou até ao fim. E então disse, bom, então se me proíbem, então eu vou fazer os concursos como se fossem espetáculos. Pois. Aluguei as salas do Império, Cinema Império, e fiz 2 concursos internacionais, em 64 e 66, trazendo as maiores sumidades, porque sou amigo deles, não é verdade? E eles vinham por condições especialíssimas, perdiam dinheiro a um pessoal, eu próprio investi muito dinheiro com isso, não tinha ajuda de espécie alguma, mas a Presidência da República concedia-me o patrocínio, só o nome é evidente, e o corpo diplomático estava presente, de maneira que eu incidia sobre esse aspecto. E então, em 68, quando foi também tive outro grande quiproquo, que foi a invasão da Checoslováquia, coincidiu também com o concurso. Com um prémio. Conseguiu sempre fazer os concursos nas alturas certas. De maneira que lá consegui novamente ter uma pléiade de grandes mestres e artistas. Quem ganhou o primeiro prémio foi uma grande pianista russa, Victoria Postnikova, em ex-aequo com um outro de Azerbaijão, de Baku, também um grande pianista. E assim por diante, depois em 75 tive para não citar outros pormenores, em 75 tive um problema enorme, como era conturbado o ambiente, e então fiz o concurso também nessa altura. E onde é que fez? Fiz na Aula Magna. Na Aula Magna. Exatamente. E então, nessa altura, foi muito, felizmente que eu consegui que o primeiro prémio fosse em ex-aequo, então foi para um norte-americano e para um soviético. Aí está. De maneira que ficaram todos muito felizes, não é? Porque... Isso é uma decisão política. Aprende-se. Aprende-se com a vida. Exatamente. Bem, está em preparação mais um concurso, em julho. Felizmente que o Sr. Primeiro-Ministro concedeu que o concurso devia ser trienal e veio em Conselho de Ministros, Diário da República, e tudo continua como deve ser. Eu estou muito feliz porque o último concurso foi em 2001. O professor Marcelo Grilo, que era então Ministro da Educação, tomou as rédeas, digamos, desse concurso e lá se fez. E em 2004 vai-se fazer agora em julho deste ano, começa no dia 18 de julho e termina a 31 de julho, a seguir ao futebol. A seguir ao campeonato de futebol, pois. Então dá tempo para vermos os jogos. E eu quero estar Também quer ver os jogos? Assim, não nos estádios, porque eu não gosto muito de multidões, não. Mas... Nessas circunstâncias, como é que... Por que país, por que equipa é que vai torcer? Porque vive nos Estados Unidos há imensos anos, desde 76... Evidentemente que por Portugal, porque quando Portugal jogou na América, não há muito tempo, e perdeu, eu fiquei consternado. Foi? Mas sofre a ver o jogo? Não, sofrer não direi, mas eu não vou até esse exagero. Mas tenho pena quando se perde. Uma equipe nacional é importante. Claro. Pois, as cores. As cores da bandeira. É que quando uma pessoa está fora sente mais isso. Sabe, eu tenho muita saudade de Portugal sempre. Eu venho cá 2 vezes por ano. Toco bastante. Toca em janeiro e depois vem em junho. Depois venho em junho, toco bastante vezes cá. Mas sobretudo porque conheci o Portugal que muitos jovens hoje em dia nem imaginam o que era, nos anos 40 e os anos 50,
era maravilhoso. Havia pregões nas ruas, não havia este tráfico louco que há hoje em dia, que eu não aguento, e a poluição e tudo isso. Era calmo, era belo, era asseado, era tudo muito bonito. Depois havia os folhados e os pastéis das pastelarias com massas como devia ser e não aldrabadas, peço desculpa, hoje em dia, pois hoje eu como um bolo numa pastelaria, fico empanturrado, porque não é bom. Isso, antigamente era maravilhoso. Não é para dizer que tudo era melhor antigamente. Porque não era o ambiente cultural como é que era nessa altura, era pobre. Olha, também, não? Não, o ambiente cultural é preciso também dar-se um certo jus a tudo isto, porque eu vou lhe dizer o que se passa. Havia duas organizações, uma delas mais famosa, que era o Círculo de Cultura Musical. O Círculo de Cultura Musical tinha 4 séries no Teatro São Carlos. Quer dizer, um artista vinha contratado para cá e dava 4 concertos com salas cheias. Era tudo por assinaturas e tudo aquilo. Bem sei que o povo, o chamado povo, quase que não tinha acesso a esse, porque era um teatro limitado, como sabe, e as pessoas tinham que ir obrigatoriamente de smoking ou vestidos compridos, etc. Mas era muito bonito tudo aquilo. Mas havia também concertos no Coliseu, para o público, a preços acessíveis, óperas formidáveis. Eu ouvi artistas incríveis quando era adolescente, como o Tito Schipa, o Gigli, Maria Canilha, etc. A Orquestra Filarmónica de Berlim, com o Furtwängler, com quem é que Clemens Krauss. Era o Círculo, era o próprio Covões, Ricardo Covões, que era o grande empresário do Coliseu. Era espantoso, havia movimento. Agora, para os jovens que se formavam, realmente não havia os incentivos que há hoje em dia. Secretarias de Estado a tratar de assuntos. Mas sabe, aqui em Portugal, continuo a dizer, não há um espírito de organização, não há uma coordenação de ideias. Por exemplo, não há uma agência de concertos como deve ser, não há uma editora como deve ser, tudo é muito limitado, o pouco que há é limitado, não tem a expansão internacional que devia. Ora, nós somos membros de uma comunidade europeia, mas é tudo muito pequenino, hein? Não há, esperemos que um dia sim, mas quando isso resultar, já os outros têm outras iniciativas que já estão mais à frente. Ai, que ar tão pessimista. Não. Continua a gostar de Portugal. Com certeza, então eu sou essencialmente português. O facto de ter ido para os Estados Unidos é porque realmente a música era diferente. O português de Angola se sente em Kansas City? Sabe uma coisa, o português de Angola? Sim. Sim. Mas eu estive muito pouco tempo em África. Angola eu ia lá todos os anos dar concertos. A partir dos anos 50, ia lá muitas vezes. Dei muitos concertos em Angola, em Moçambique, na chamada Rodésia, antigamente, na África do Sul. Toquei muito por lá e fiz até concertos inéditos onde os exploradores africanos tocavam em pianos verticais, que não tinham pedais, etc. Eu fiz muita coisa desse ano. Fazia isso e sentia que as pessoas ouviam com prazer? Exatamente. Tinham mesmo uma sensibilidade muito... Isso é mais ou menos ir tocar para o fim do mundo, Exatamente. não é? Eu tinha muito prazer porque era uma espécie de pioneiro, abria caminhos para os outros depois irem mais tarde, o que sucedeu. É engraçado porque há bocado, antes de começarmos a gravar, esteve a falar-me da sua viagem como embaixador cultural à China, Sim. em 58, Exato. Quando foi participar como júri no prémio Tchaikovsky, e que esteve 3 semanas na China a viajar. Exatamente. E a suportar longos almoços e protocolos. Oficiais, com comidas muito estranhas para mim, não é? Muito difícil. E aí também, imagino que a China também não era o que é hoje, não é? Portanto, era completamente diferente. O professor Sequeira Costa conheceu realidades tão diferentes, exatamente. Como é que era a China em 58? Em 58 era um país
pueril, digamos, inocente, com a sua ideologia absolutamente, como talvez hoje em dia a Coreia do Norte, em que não há quase contacto nenhum com o exterior. Era uma coisa... Só tinham relações amistosas com a União Soviética, naquela altura, no tempo de Khrushchev. Mas havia milhões, milhares, pelo menos, de bicicletas, era raro ver um carro, raríssimo. E culturalmente havia conservatórios notáveis, com professores russos, e estudavam muitíssimo bem. Havia. Teve boas surpresas? Ouvi vários jovenzinhos com muito talento e muito aptidão para técnica, e sobretudo técnica. E ouvi até um violinista, tinha para aí os seus 12 anos, que eu fiquei deslumbrado, realmente. Mas há pouco disse que era difícil culturalmente Sim. que chegassem lá, e afinal era possível. Era possível porque os asiáticos têm, para mim, a minha observação, eu posso dizer isto à vontade porque tenho a idade que tenho. Nunca me pareceu que fosse uma pessoa, não me parece que fosse uma pessoa de se conter nas suas declarações, não? Acho que não. Sempre mas bastante aberto. Um bocadinho, sim. Sim. Mas eu vou dizer que os asiáticos têm para mim um condão negativo, são imitadores. Portanto, o professor russo que estava a ensinar os chineses ali, muito bem, toca assim, toca como deve ser, faz isto, etc. Ele imita, mas não se sente porque não tem aquela maturidade como falámos há bocadinho, dos compositores europeus do centro da Europa. Demora séculos para uma pessoa realmente... Sim, mas tem uma cultura milenar, quer dizer, sim, não é? Mas não tem nada, outra, não tem nada a ver com... É a mesma coisa que se eu fosse para o Japão... Aprender acupuntura. Tocar a música deles, que eu não compreendo nada e ninguém compreende. Pelo menos um europeu dificilmente compreende. Não tenho conhecimento disso e faria uma figura horrorosa nesse aspecto. Não, mas eles não, por muito que estudem aqui, demora muitos anos, eu não estou a ser pessimista. Não. É para realmente tem que haver a maturidade. Mas apreciam, sabem apreciar, porque no ano passado ainda o professor Sequeira Costa teve uma digressão no Japão. Foi a 8ª vez. 8ª vez. Eles apreciam muito, sim, gostam imenso de música e tal, mas querem sempre aprender. Por exemplo, nas masterclasses que eu faço, perguntam como é que eu faço. Por exemplo, eu demonstro como faço, mas não se contentam com isso, querem saber os detalhes, querem saber que dedo é que eu ponho naquela tecla, ou qual é o pedal, como é que eu ponho, etc. E isso eu acho um bocadinho artificial já, porque não é espontâneo. Porque isso são coisas que é preciso aprender sozinho. Com muita maturidade, discutir, perceber. Precisamos de conhecer a personalidade de cada um, todos nós somos diferentes. Não há uma regra geral, não é? E para eles é tudo da mesma maneira. Não pode ser. Vai demorar muito tempo, mas talvez consigam. Já não é no meu tempo, com certeza, mas conseguem. A propósito disso, eu queria arriscar uma coisa que é... Eu sou uma ignorante nesta matéria, portanto, mas já ouvi o Pletnev e o Sokolov a tocar. Sim. E é fundamentalmente diferente. Sim. Explique-me porque é que é tão diferente. O que é tão diferente? Como Sendo dois homens praticamente, imagino, da mesma idade. Sim. Com escolas que devem ser parecidas, mesma origem, não? Um é de Petersburg, e o outro que é o Sokolov, e o outro creio que é de Moscou. Ambos são pianistas realmente de grande mérito, grande valor. Eu próprio examinei-os, os dois. Ah, sim? Sim, no júri do Tchaikovsky. Eu fui 7 vezes membro do concurso Tchaikovsky. Pletnev é um músico completo, é um chefe de orquestra exímio, creio que até é compositor, pelo menos conheço umas obras transcritas da orquestra para piano. Ele é realmente uma pessoa notável e toca muito bem. Embora eu prefira pessoalmente o talento de Sokolov. O que é que o Sokolov tem de tão especial que... É mais espontâneo. É? Reúne o saber e o conhecimento do teclado e da literatura pianística à sua
espontaneidade da execução. Passo que o outro pareceu-me, quando eu o examinei, um bocadinho, num nível excepcional, sempre, pareceu-me um bocadinho pouco simples, pretendendo encontrar efeitos que fossem mais do agrado do público ou qualquer coisa. O Sokolov é mais intrínseco, mais... O Sokolov teve um mau começo. Teve um momento muito coitado. difícil e aquilo deve ter complicado. Sim, teve um mau começo, não digo em termos artísticos, em termos pessoais, não é? Eu vou-lhe pedir que conte o que aconteceu com ele nesse concurso de Tchaikovsky em que ele ganhou. Exatamente, um concurso celebérrimo, como todos sabem, sobretudo naquela altura, agora é diferente. Mas ele tinha 16 anos quando concorreu e mal começou a tocar, eu percebi logo que era um pianista excepcional. E que talento, fiquei eu muito encantado com aquilo. E Gilels, que era o presidente do júri, perguntou-me, a mim e aos outros colegas, qual era a minha opinião. Eu disse-lhe o que pensava e ele concordou também, porque era o que ele pensava também. E havia um norte-americano que era do agrado do público. Mas passava-se isso em Moscou? Em Moscou, na sala, grande sala do Conservatório de Tchaikovsky, Bolshoi Zal. E então o Sokolov tocou admiravelmente, nunca me hei de esquecer como foi o concerto número 2 de Saint-Saëns, que ele tocou aos 16 anos, e que ele, quando terminou, eu estava em Portugal, e eu, evidentemente estava radicado em Portugal, e perguntei ao Gilels, eu quero convidar o Sokolov para dar concertos em Portugal. E ele disse, não pode ser. Mas porquê que não pode ser? Porque ele agora vai entrar para o conservatório. E entrar? Entrar para o conservatório. Tinha aprendido numa escola pré-conservatório, aquela escola básica de que eu tantas vezes aqui no país disse que se deve fundamental na educação artística de todos nós, não é só de alguns, todos os portugueses jovens, crianças, deviam aprender música. Deviam aprender música. E depois enveredam para outros campos se quiserem. Mas deviam aprendem a ler, a escrever e a música. Seriamente deviam, e não considerar isso como no meu tempo, que era a aula do gozo, a aula do canto coral, o gozo. E tal, mas que era uma maçada naquele tempo. Então ele tinha aprendido só na escola? Só na escola. E ganhou o primeiro prémio. O público ficou enraivecido porque queria o americano. Os públicos são muito estranhos. Por exemplo, naquela altura, tudo quanto era norte-americano era formidável para os... Era o fruto proibido, digamos. Claro. Mas não queria, achavam que o segundo é que devia ganhar. Então, dito e feito, quando foi anunciado que era o Sokolov o primeiro prémio, o Gilels anunciou, o levaram na sala, foi um horror, e ele teve que sair por uma porta e cá fora espancaram-no, bateram no... Espancaram o Gilels? Ele teve que ir até tratar-se, não sei mais. Mas foi um horror. Isso é uma coisa quase de... Bom, mas isso, sabe, os concursos, às vezes, eu lembro-me de um concurso em Paris, em que o júri declarou que o primeiro prémio era fulano de tal, e então tiveram que vir os bombeiros, porque, com escadas especiais, para tirar o júri do balcão para baixo, porque o público queria matar o júri, não queria aquele primeiro prémio. Ainda dizem mal do público do futebol. Está visto? Os calores, no fim, acendem-se ao rubro, é uma coisa mas tremenda. também sente isso, professor? Sente essa emoção, esse... Já senti mais, porque ultimamente os concursos a mim deixam um bocadinho a desejar, porque é tudo um jogo de interesses, como nas carreiras. E muitas vezes o primeiro, segundo, terceiro prémios são pessoas que não merecem e que os verdadeiros talentos, ou etc., são muitas vezes eliminados, geralmente na segunda prova eliminatória. E é muito triste isso para mim. Eu procuro, como sou artista e pianista,
e presidente de um concurso, procuro enverdar pelo melhor caminho artístico da resolução, digamos, do júri, e controlo isso. A maior parte dos concursos está nas mãos de burocratas, que não percebem nada de música. Pois. São pessoas que estão ligadas digamos, a instituições e a patrocinadores, de maneira que fazem o jogo da publicidade necessária para o patrocinador, etc. E tudo isso vai contra a questão artística propriamente dita. É por isso que, ao longo da carreira dos concursos Viana da Mota, se lembrar, houve bastantes concursos em que não houve primeiro prémio, porque eu não... Pois houve, e há pessoas que se queixam disso, não é? Ficam muito zangadas porque não há primeiro prémio. Mas note-se, os primeiros prémios que houve, quem é que pode equiparar-se hoje em dia nos concursos a um Nelson Freire, a uma Victoria Postnikova, a um Artur Pizarro, que era um pianista excepcional? Nós devíamos ter muito orgulho. E temos, acho que temos, no Artur Pizarro. E outros que foi também seu aluno, o Pedro Burmester também foi seu aluno. Foi, muito menos anos. Trabalhou comigo. O Pizarro trabalhou 17 anos comigo, o mesmo género como mestre da Mota, só que eu trabalhei 9 anos como mestre. Mas o Pizarro trabalhou muito mais comigo. E de maneira que há esse... Como é que se pode comparar o nível deles? Depois é difícil ter outros ao mesmo nível. Mas para quê? Sabe, a Federação Mundial dos Concursos tem para aí 150 membros no mundo inteiro. 150 concursos, membros, fora os outros. E por ano há pelo menos 120 primeiros prémios. Ora, não há vazão, isto é uma inflação inacreditável de primeiros prémios, não há vazão para os organizadores de concertos. É que e os agentes e as pessoas já estão saturadas de primeiros prémios. Por isso, eu só dou o primeiro prémio a realmente quem merecer ser. Eu espero que este ano, em julho, haja um grande primeiro prémio. Então, não há de haver. Se houver um desafio de futebol formidável, tem que haver o primeiro prémio. Claro. Professor Sequeira Costa, muito obrigada por ter vindo e por ter conversado. Tive muito prazer em estar consigo e muito conversar também. Muito obrigado.